Olá, pessoal! Mais uma vez no nosso bate-papo aqui de expansão, conexão e transformação. É muito engraçado como a gente vai se transformando ao longo da jornada, passo a passo, começo a começo. Se eu olhar meu vídeo lá atrás, era uma outra Sarah, uma outra versão que estava ali em construção, em confusão e principalmente em muita carência de saber, de entender e de mudar. Eu acho que eu tinha uma luta tão grande comigo mesma, assim, de tipo, ai, não quero mais isso, não quero mais ser essa pessoa insegura, essa pessoa cheia de dúvidas. Que os estudos, a busca de uma nova conexão comigo, essa parte de expansão, de vibração, de espiritualidade, ela era um modo de fugir de mim mesma, de fugir de tudo que eu tinha, de tudo que eu era, porque eu não tava feliz com quem eu era. E quanto mais eu leio sobre espiritualidade, sobre lei da atração, sobre o universo, seja qual for a parafernália que a gente escolha sintonizar, elas conversam muito. Então a gente vê que a espiritualidade ela leva para um tema que é a conexão com a sua essência, com a sua verdade. E todos os livros de cada vez que eu leio mais livros de desenvolvimento pessoal, eles levam também para a construção de um novo eu, de uma forma, de uma organização diferenciada. Então, às vezes, no começo, eu tinha uma resistência muito grande de ler livros que eram sobre organização, sobre desempenho, sobre alta performance, porque parecia que aquilo ali não se encaixava comigo. Porque o que eu queria mesmo era a essência, eu queria ver. Só que ao mesmo tempo eu falava assim: legal, eu quero uma conexão espiritual, mas eu quero que essa conexão espiritual também reflita no meu financeiro. Eu quero me sentir bem, eu quero poder a lugares, encontrar pessoas e fazer as coisas que eu gosto. Eu quero ter um certo conforto. E pra ser bem sincera, no começo eu só queria o conforto. Eu queria, sabe assim, quando você quer, eu quero tudo de bom do melhor, eu quero coisas caras. E eu tinha muito uma conexão com isso, porque tinha a ver lá com a minha infância. Uma infância de falta, de coisas de baixo valor, de muita escassez. Então, a minha criança sentia uma falta de viver algo que fosse muito expansivo, que fosse luxuoso. E hoje, quando eu já percorri muito nessa trilha, eu percebo que isso foi só uma fagulha. Sabe? Isso foi só uma isca da minha essência, muito esperta e muito inteligente, falando: vem aqui, ó, vem buscar a riqueza, vem buscar a prosperidade, vem buscar tudo isso que você vai me encontrar. Mesmo que o que eu quisesse não era encontrar essa conexão hoje que eu sinto muito mais comigo mesma. Não era essa a busca principal. A busca era me desenvolver, me tornar melhor para ganhar mais e para ter mais. Era ter e não ser. E hoje é muito engraçado, porque quanto mais eu sou, mais eu tenho. Mas é um sou muito natural e não forçado. Então, não necessariamente ter a roupa mais cara, mas aquela que mais combina comigo. Não necessariamente estar no lugar melhor, mas aquele que combina com a minha essência e com o que eu quero viver. E aí, quanto mais eu vou me conectando com isso, mais eu vou me sentindo, me empoderando de mim. Então, toda a fuga lá no começo, de ser eu, de viver o eu, ele era um meio que eu tinha de tentar me encontrar. E é um paradoxo muito complexo. Então, fugindo de mim mesma, eu me encontrei. Porque é isso, a gente dá uma volta no mundo, a gente dá uma volta em conteúdos, a gente busca, 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 busca. E no final, todas as buscas levam pra você. Quanto mais eu leio sobre espiritualidade, mais eu me conecto com o desenvolvimento pessoal. Porque tudo leva ao mesmo. A expandir quem eu sou, a me tornar cada vez mais uma essência pura. E aí eu vejo que o universo ele é um misto de caos e ordem. E aí por isso que tem tanto livro de desenvolvimento pessoal ensinando sobre organização. Porque quanto mais eu me organizo, mais eu abro espaço para que a desordem que há em mim floresça. E essa desordem às vezes ela é positiva. Claro que é, o caos é criativo. Mas se eu estou só no caos, eu não tenho espaço para um novo caos criativo. E por isso que todos os livros de desenvolvimento pessoal, ele vai te ensinar a coisa mais importante, que é a sua personalidade.
E todos os livros de espiritualidades, eles também vão te levar para a coisa mais importante, que é a sua personalidade. Então você não é refém de um universo, de pessoas, de situação, não. Você é refém da sua personalidade. É ela que te trava no desenvolvimento pessoal e é ela que te trava na espiritualidade. Porque esse meu eu eufórico no começo, ambicioso, afoito, ele também era arrogante, ele também era desorganizado, ele também era amargurado. Eu era tudo isso. E eu precisei abrir mão de me sentir uma vítima, que é o primeiro ponto. Geralmente, lá no começo, quem está ainda nessa fase que foge de você, que se odeia, que odeia a sua realidade, que odeia tudo à sua volta, ele está nesse ponto, a vítima. Eu tive que abrir mão de me sentir vítima e entender que tudo que tinha ao meu lado era muito bom. E não importa o que tivesse. Não importa se eu estivesse em um lugar em que eu odiasse as pessoas, a energia, o lugar. Dentro de mim eu respirava e dizia: eu estou bem. E tudo aqui está bem. E conforme eu ia me sintonizando mais e mais e mais, com essa certeza. Mas é uma certeza, não é um sentimento assim, ai, beleza, tá tudo bem. Não! É olhar para a grama do vizinho, não a mais verde, mas a mais murcha. Olha para o bola murcha, não olha para o bola cheia. Olha para aquela pessoa ali caótica. Sabe quando você tá saindo assim, ó, para ir ter o seu dia e você vê aquele cara ali que tá numa vida ali com uma roupa suja ali, ou um cara que tá numa obra, ou às vezes um catador de material reciclável, que você vê aquele caos, e aí você primeiro imagina assim, meu Deus, que vida difícil que era o que eu fazia. Como Deus permite que essa realidade exista? Como que ele permite? Que era uma briga comigo. A briga com você é sempre uma briga com Deus, porque eu e ele somos um, então não existe diferenciação. E aí eu parei de brigar com a realidade, de olhar para aquele cara ali como um servente e falar: ele tá vivendo o que ele escolheu. A essência dele, em algum modo, em alguma plenitude que eu não tenho conhecimento, está aprendendo com isso. E que bonito deixar ele ser livre para aprender. E quanto mais e eu olhava para ele e via, nossa, como ele escolheu lutar por algo tão difícil ao meu ver, talvez a minha realidade, o que eu tenho escolhido como experiência para o meu crescimento, não seja tão difícil assim como eu estou imaginando. E aí eu começava a olhar mais para mim e gostar mais do que eu tinha. E gostar mais do que tinha à minha volta. E olhar para a minha realidade e falar: gente, como eu posso ser tão abundante e não ter percebido? Como eu posso ser tão plena e não ter percebido? E isso foi me trazendo mais e mais e mais espaço para liberar essa dor de vítima, para liberar esse medo de Deus, para liberar todo esse receio de que o universo inteiro fosse uma carga nas minhas costas que eu estivesse carregando, porque eu não carregava só a dificuldade da minha realidade. Quem se sintoniza com o corpo de dor, e eu vou até pegar um livro que tá aqui do meu lado, que é o do Eckhart Tolle, ele fala muito isso nesse livro, que existe um corpo de dor à nossa volta, e desde criança, as crianças já vêm com esse corpo de dor, que é como se fosse uma energia. Quanto mais eu me sintonizo com esse campo de dor que existe, mais eu vejo dor à minha volta. Eu vi as pessoas e como que eu interpreto aquela pessoa, aquela realidade que ela tá vivendo? Difícil. Por que que eu olho aquilo como difícil? Porque dentro de mim eu me sintonizo que a vida é difícil. E aí você começa a olhar pra sua volta e fala: gente, quanta coisa boa, quanta coisa fácil. E mais coisas boas e mais coisas fáceis começam a acontecer. Mais e mais e mais amplitude vai acontecendo à sua volta. Mas para isso, a gente tem que sair da vítima. Tem que sair da luta com Deus. Tem que sair da rejeição da realidade de quem eu sou. Quando eu paro de rejeitar o que eu tenho e aceito tudo como um potencial ilimitado, eu posso me conectar com mais e mais motivo de potencial ilimitado. Isso é o que ensino hoje como gratidão. Para mim é aceitação.
Mas pode ser gratidão também. Você pode simplesmente olhar à sua volta e pensar: eu sou grata por ter escolhido essa realidade. Porque, na final, se eu sou um criador, quem criou tudo isso? Quem criou essa liberdade? Quem criou essa realidade? Quem criou é isso. A briga comigo mesma e com a minha identidade, ela é um reflexo da luta do eu com o eu criador. E por enquanto que houver essa separação, não há conexão.